trabalhei na indústria de moda por mais ou menos uns 7 anos, trabalhando como estilista de moda praia. E durante todo esse tempo eu tive a oportunidade de conhecer todos os departamentos e toda a complexidade que é, né, a cadeia de moda, independente do lugar que você estiver localizado. É uma cadeia super complexa que atinge diferentes pessoas e é muito interessante, né, entender a sua complexidade em si. Depois desse tempo eu resolvi morar um tempo fora, pensar um pouco sobre a vida, para ser bem sincera, e redefinir exatamente o que eu realmente queria fazer como designer, como criadora, e acabei fazendo mestrado em design têxtil na Royal College of Art. E quando eu resolvi mudar para o exterior, eu estava numa situação que realmente eu não sabia para que lado que eu iria, né, com relação à minha carreira profissional. E eu lembro que quando eu morava em Dublin, que eu fui primeiro morar em Dublin, depois eu fui para Londres, eu comecei a prestar atenção durante o outono em como as cores das folhas, das plantas se modificavam, as suas texturas, e comecei a fazer uma coletar folhas e flores. Foi uma coisa muito, muito holística, muito natural, assim. O meu interesse como eu descobri o meu interesse por plantas, né, vamos dizer assim. E desde então eu comecei a fazer tingimento natural, participar de alguns workshops com relação a índigo, tingimento natural, desenvolvimento de tinta natural para estamparia. Fui fazer um curso de verão na São Martins também, com relação à estamparia. E quando eu me vi, eu estava indo para Amsterdã aprendendo como tingia com bactéria. E foi aí que eu me liguei e falei, não, acho que agora está na hora de fazer algum mestrado, né? E tentar me especializar mesmo nessa área que é tão abrangente. Quanto mais eu pesquisava, mais eu ficava interessada e gostava daquele mundo, sabe, natural, e como as plantas podem oferecer tantas propriedades, tem tantas coisas intrínsecas a elas que a gente nem imagina. E aí eu consegui uma bolsa de estudos da Orla Kiley, e então comecei meu mestrado super feliz na Royal College. E foi uma época muito interessante da minha vida, que foi muito corrido, porque era um mestrado no período integral, mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu admiro muito no campo dos têxteis, aprimorar as minhas técnicas, e nesse meio caminho eu fui me interessando e me especializando mais em desenvolvimento de biomateriais, né, bioplástico, compósitos. Eu acho que vocês falam compósitos aqui, me desculpa se eu estou falando errado, que a gente fala... Está correto. Tá correto. É compósito mesmo, E algumas técnicas ancestrais também, de tingimento, técnicas japonesas com lama, né, que eu nunca imaginei que eu poderia fazer um belo tingimento com lama. E também tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, a Carol Collett, que eu fui para Edimburgo, participar de um workshop de biodesign, no qual eles estavam trabalhando. Eles juntaram designers com cientistas e colocaram todos em um laboratório, e aí a gente aprendeu técnicas de como fazer tecidos que crescem através de bactéria, como kombucha, ou até mesmo por fermentação, mycelium, fungos e tudo mais. E no meu projeto final de mestrado, eu comecei a pesquisar sobre plantas, porque realmente esse é o ponto central, assim, o meu encantamento, é o começo de tudo, de uma pesquisa minha, para desenvolvimento de qualquer tipo de material. E daí eu descobri, pesquisando ervas daninhas da Europa, eu acabei descobrindo a sanguinária do Japão, que é a Japanese Knotweed,
que é uma erva daninha que veio do Japão, da China, e chegou na Europa, ganhou medalha como a planta mais bonita, mais ou menos do século XIX, no século XIX, mais ou menos, e como essa planta, ela simplesmente se espalhou por todo o território inglês e também em outros países da Europa, e hoje ela é um grande problema, né, porque ela cresce de uma forma muito rápida e tudo mais. Bom, eu não vou ficar falando muito sobre esse projeto em si, mas, enfim, pesquisando essa erva daninha, eu pude desenvolver diferentes materiais, descobrir diferentes cores, através de uma única planta, né? E são materiais e cores que podem ser explorados e utilizados para diferentes indústrias. Então, é mais uma concepção de como é importante a gente olhar para aquilo que a gente tem em abundância, aquilo que a gente encontra na nossa própria região, e como a gente pode extrair coisas interessantes, e isso pode ser a matéria-prima principal para desenvolvimento de produtos e tudo mais, que é a minha área, né? Mas, inclusive, essa erva daninha, ela é considerada um remédio, ela é explorada massivamente. Um dos componentes que contém que você encontra na planta é um componente que é super caro e que é explorado massivamente pela indústria farmacêutica. Ela pode servir de alimento também. Então, foi assim que eu acabei finalizando o meu mestrado, né? Tentando mostrar o valor de uma planta que praticamente é enterrada e que o governo gasta milhões por ano com a sua remoção. E assim, eu acho que eu acabei de me formar, na verdade, eu me formei agora, final de julho, estou no Brasil, terminei meu mestrado aqui no Brasil, em março, final de março, abril, quando a pandemia começou, a faculdade fechou, tudo fechou, e eu resolvi terminar o mestrado aqui no Brasil, e estou agora descansando, mas ao mesmo tempo continuando fazendo meus experimentos, entendendo os resíduos que a gente tem aqui na região e o que eu poderia fazer utilizando essa mesma lógica de pensamento, de desenvolvimento de materiais que são biodegradáveis, que não possuem nenhum tóxico, nenhum agente tóxico. E essa forma de produção mais circular, né, mais holística, que é algo que a gente ouve muitas pessoas falando sobre a necessidade disso, e às vezes é uma investigação, é uma pesquisa, não é algo que você consegue rapidamente, mas é muito bonito o processo de encontrar valor naquilo que é descartado. Para outras, existe sempre uma história envolvida, né, como uma coisa vai levando a outra. Interessante você ter falado a respeito da sua observação. Foi exatamente a observação da natureza que te levou a desenvolver essa pesquisa. Eu traço paralelo mais ou menos comigo para a mesma coisa. Eu sempre fui muito ligado, né, ao redor, sempre me intrigou muito a maneira como as coisas acontecem em volta, né? As pessoas normalmente são ligadas nas outras pessoas, naquele movimento urbano, mas as plantas e a natureza em si sempre me atraiu mais, né? Isso me levou a me dedicar à ciência, e o curioso é que eu sou da área de química, mas na verdade eu não queria fazer química, por conta da influência de uma professora minha. Eu na verdade me inscrevi primeiro para geologia. Só que no momento eu tinha ouvido falar que todo geólogo, acima de tudo, é um excelente químico. Eu falei, bom, para adiantar o serviço eu vou estudando química. E aí acabei me envolvendo muito com a área de química, conheci alguns professores, participei de feira de ciências, e isso acabou me levando à conclusão de que realmente a minha área era química. Mas eu já estava inscrito no vestibular da geologia, né? E aí, bom, não dava para mudar, né? A inscrição já estava feita, né? Acabei prestando vestibular, passei, né, e aí vim para São Paulo, na USP, para fazer o curso, e fiz um ano de curso, e acabei
mudando para o curso de Química definitivamente. Mas o incrível de tudo foi exatamente que eu sou um bom químico hoje graças a esse ano que eu fiz na Geologia. Porque a Geologia tem essa visão holística, né? Você olha desde um detalhe muito pequeno ali até a relação com o todo, né? E eu fiquei chocado quando fui trabalhar na Química, estudar na Química, que meus colegas não tinham essa visão, só ficavam olhando ali aquele universo microscópico, né? Só os materiais de laboratório, mas não fazem um link com um todo, né? E eu já vim com essa noção da geologia, e eu acho que isso foi muito importante para mim, porque a minha visão era muito diferente de outra forma, que normalmente se tem uma formação de química, né? Uhum. E isso fez com que então, fazendo a faculdade de Química, que eu tive contato com o desenvolvimento sustentável, o tema desenvolvimento sustentável, e o desenvolvimento sustentável é exatamente disso, né, dessa visão holística. A minha percepção é de que realmente há uma volta à natureza, né? Assim, a nossa economia ela está muito desconectada, né? Ela parece que a gente vê, né, esses modelos econômicos, essas cadeias produtivas, que você que teve mais contato, né, na graduação, é uma coisa assim que mais entra em choque com a natureza do que propriamente está em desarmonia, né, nesse sentido. E eu acho que é por falta dessa acho que o que falta é um tempo para as pessoas ficarem observando a natureza. Como elas não têm, é como se elas não fizessem parte, né? Isso é um aspecto importante. Um detalhe que eu achei curioso, aí, olha só, meu foco foi, depois eu fui fazer a pós-graduação e eu me envolvi com síntese de produtos naturais, justamente, né? E aí, obviamente, também, como tinha esse viés mais focado com a natureza, sempre procurei trabalhar com uma química que não fosse agressiva com o meio ambiente, então minha pesquisa foi muito voltada nesse sentido. Então tive a oportunidade de trabalhar na indústria e depois voltei para fazer o doutorado novamente. Eu trabalhei um tempo numa indústria farmacêutica desenvolvendo medicamentos para AIDS, né? E na época foi um projeto muito bem sucedido. Aí eu retorno para a universidade também para aprimorar conhecimentos e uma coisa que eu fui trabalhar foi com compostos fenólicos. Era interessante que eu estava vendo o seu trabalho, que o resveratrol, que é esse composto que você cita, que você isolou da planta, ele é um composto fenólico. E eu trabalhei com esses compostos depois, desenvolvendo uma pesquisa de uma indústria, né? Foi desenvolver uma patente da produção de um composto fenólico para ser usado na agricultura, em princípio era a ideia, né? E eu achei interessante que vendo o seu trabalho também tem esse composto e você usa na paleta de cores. É muito, muito curioso essa aproximação. Quando você trabalha com plantas, acaba você chegando em alguns compostos que tem uma ligação, né, com todo mundo. Mas eu queria que você falasse mais da questão têxtil, né? Como que você desenvolveu, porque na planta há dois aspectos importantes. Um aspecto muito importante que eu achei é essa sua verticalidade. Você pega de uma mesma planta e faz uma série de coisas, extrai vários componentes e depois você vai utilizando e cruzando ele mesmo para gerar os produtos. Então essa verticalidade é um aspecto muito interessante que a gente vai observando no desenvolvimento de cadeias produtivas, né? E aí, no caso, eu queria ver como que você chegou nessa questão, porque você extrai as fibras e aí você vai desenvolver algum produto têxtil. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse aspecto do trabalho. Tá. Então, na verdade, mesmo sendo considerado uma erva daninha que você encontra em várias partes da Inglaterra, grande parte das plantas dessa planta que você encontra já estão eles adicionaram algum tipo de químico para tentar matar a planta. Então, é difícil de encontrar ela num ambiente mais natural. Então, quando eu tive a oportunidade, encontrei, que eu lembro que eu tive que traçar um plano,
ligando algumas informações, cruzando algumas informações, conversando com pessoas locais, enfim, depois de quase 2 horas caminhando, eu encontrei finalmente a planta. Então, aquele momento para mim foi muito precioso, né, de tipo, eu vou guardar e reservar todos os restos que essa planta, os resíduos que essa planta me proporcionar, porque eu sei que não foi tão simples assim achá-la, sem contar que existe uma legislação com relação a essa planta, você leva uma multa se você é pego com a planta, de toda uma burocracia envolvida. E então, para mim, isso foi algo pontuado bem do começo, né? Como ela é considerado lixo, uma peste, uma praga, eu tentei vê-la com muito carinho, sabe? Reservando a folha amarela, separando a folha amarela, a casca, a polpa. O caule parece bambu. Então, por isso que eu comecei o processo de extração da fibra para desenvolvimento de um tecido. Então, separar a parte externa do caule, separar a casca e separar a polpa, com a polpa tentar papel e também tentar fazer extrair a fibra através da casca, né? E foi um processo, na verdade, o meu objetivo final era esse, eu quero fazer um tecido, desenvolver um tecido com essa planta. Porém, por causa da pandemia e tudo mais, eu não consegui realmente desenvolver o tecido em si. Eu consegui fazer a extração da fibra, eu consegui fazer uma superfície que não tecido, né, através do processo de feltro. Vocês falam feltragem? Eu acho que não, né? O processo de feltro. Sim, é filtragem. Pode ser chamada assim também. Que você mistura as fibras e aí você consegue uma superfície. Então, a gente tem vários tecidos que são feitos de celulose, e essa planta, eu diria que, sei lá, 60% da planta é o caule, né? Então, é pura celulose, né? Que você pode utilizar esse caule que parece bambu para desenvolvimento de tecido. E eu consegui fazer até um ponto, mas eu realmente não consegui por conta da pandemia, ou fazer os testes e tudo mais. E eu lembro também que chegou um momento que eu tentei transformar essa polpa tentando fazer um processo de cotonização que fosse mais natural, que não envolvesse nenhum agente químico. E então fiz muita pesquisa com relação a como que o processo de desenvolvimento de tecido de cânhamo é feito, de linho é feito há milhares e milhares de anos atrás. Então eu acho que é muito interessante a gente pensar que nós temos várias tecnologias disponíveis agora para a gente usufruir e testar, mas foi muito precioso em todos os materiais e cores que eu desenvolvi ter voltado a formas antigas que os povos antigos faziam de desenvolvimento de papel, de extração de cores, e como a gente hoje em dia complicou tudo, né? A gente tem tecido que tem 4, 5 composições e que agora é praticamente impossível fazer o processo de desfibrilamento e tentar reciclar. E, por exemplo, o tingimento natural, o índigo antigamente ele é uma planta medicinal, que as pessoas, quando elas sentiam, por exemplo, uma certa dor no Japão, eles vestiam roupas de índigo. Então, o tecido que era tingido por uma planta servia de remédio, de cura para as pessoas. Então, acho que a gente perdeu essa conexão, essa ideia de valorizar aquilo que a gente tem, né? E acho que é natural. Fez parte do processo do sistema capitalista e de todos os avanços tecnológicos que a gente desenvolveu até hoje, mas agora eu sinto um momento de parar um pouco
e repensar essas novas formas de produção e de criação. E pelo que eu pesquiso, pelo que eu vi e pelo que eu acredito muito que é um processo de colaboração, que os designers sempre trabalharam muito junto com designers, os químicos trabalharam muito junto com os... Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais essas conexões, essas colaborações, porque eu sei até um certo ponto, mas eu preciso dos seus conhecimentos para que eu consiga desenvolver uma parte que vai ser importante para conseguir um tecido com acabamentos X, que possa ser produzido em maior escala. Então, eu acredito muito que cada vez mais vai ser muito importante cientistas, químicos, designers, artistas, agricultores trabalharem juntos e como tudo é interconectado, né? Quando eu estava pesquisando com relação a essa erva daninha, um resíduo de um processo eu utilizei para desenvolvimento de papel. E olha que interessante seria, né, se a indústria de alimento fosse conectada com a indústria de papel, com a indústria têxtil, com a indústria de desenvolvimento de cores. E esse mecanismo, essa conexão, a gente ainda não tem, né? E acho que isso iria ajudar muito e contribuir muito com a forma como nós pensamos e acreditamos que seja lixo, né? Na verdade, o lixo não existe. Então, é esse o ponto principal, assim. Então, nada é desperdiçado, tudo pode ser reaproveitado. E eu acho que a partir do momento que a gente conseguir fazer essas conexões, eu acho que a gente também vai conseguir ter uma maior conexão com a natureza, valorizar mais as coisas que nós temos e ter realmente uma indústria, como dizem, 4.0, mas uma indústria mais circular, mais democrática. Então, é mais ou menos essa linha de pensamento que eu tenho, que eu acredito, tenho visto, estudado e espero contribuir para que a gente consiga fazer isso aqui no Brasil, em outros lugares, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de um planeta só, né? Então, também a importância de compartilhamento de informação, de tirar essa ideia de que eu sei, eu fiz, né, e por que não dividir, compartilhar? Parece um pouco meio utópico que eu falo, mas eu acredito que podem sim existir formas de você ganhar dinheiro e construção de novos trabalhos, se a gente também ter uma nova forma um novo pensamento, sabe? Um pensamento mais zen, mais equilibrado. Não sei. O que você acha disso tudo? Qual é a sua percepção com relação à cadeia têxtil e como ela deve ser transformada e atualizada? Eu acho que o ponto é exatamente esse, né? Você tocou num ponto importante do lixo, né? A questão do plástico, principalmente, né? Que ele não é biodegradável, pelo aquele mar de lixo lá, de plástico, que já está se falando, aquelas ilhas gigantescas de plástico no mar, já está bem evidente que não tem mais porquê você... É uma situação que você tem que dar uma resposta já para isso, né? E aí, no final, tudo é uma questão de olhar. Esse trabalho que você fez, eu fiquei impressionado, a maneira como se olha que vai definir o futuro das coisas. Eu acho que, na verdade, a gente está muito perto de resolver, porque precisa esse aspecto da contemplação. Quando você mostra as contas ali, nossa, gasta-se milhões para se livrar de uma planta que é útil, quer dizer, olha, é um olhar desvirtuado na prática, né? E na prática é o pior olhar possível. Primeiro você faz uma classificação absurda sem entender a planta, exatamente como ela é.
Aí gasta um dinheiro enorme porque rotulou-se como sendo uma erva daninha, perigosa. E aí, quando você faz o trabalho, isso fica muito pelo contrário, ela pode ser a solução de diversas coisas, diversos problemas. E aí, em vez de ser uma coisa que dá prejuízo, com um mínimo de investimento, ela pode se tornar uma planta altamente lucrativa. Então, quer dizer, muito pelo contrário, vai se ganhar muito mais dinheiro pensando de uma forma holística, de uma forma mais horizontal, digamos, quando todos participam, do que da maneira como é feito hoje. Né? Essa é a minha impressão, realmente. Não é uma utopia, é no sentido de que a nossa realidade no futuro, em verdade, vai ser a nossa realidade. E esses eventos que a gente está fazendo aqui vai exatamente nesse sentido. As pessoas passarem a ter um olhar e entender que é esse caminho é o melhor caminho que a gente pode seguir no momento. Né? É o caminho, sem dúvida, mas a gente precisa ter esse contato com as pessoas, elas têm que se encontrar, né? Tem que haver um encontro das pessoas para isso. Eu acho, desde que eu voltei para o Brasil, eu fiquei bem afastada do que estava acontecendo aqui com relação a, mais na área de moda, têxtil, né? Por conta dos meus estudos, mas voltando para cá, é impressionante ver, né? Quantas oportunidades a gente tem aqui no Brasil, o quão rico é a nossa natureza e como a gente pode explorar os nossos resíduos, que nós chamamos de resíduos, né, de cascas, sementes ou resíduos líquidos, que são super interessantes, na minha opinião, para desenvolvimento de materiais, né, e como a indústria alimentícia está completamente... tem que estar completamente conectada com a indústria de desenvolvimento de têxtil, por exemplo. E hoje já existem inúmeros casos, né, de empresas que começaram e têm desenvolvido couro vegano de casca de uva, de maçã, de abacaxi, a galera que cresce tecido com kombucha, com o fungo do cogumelo, ou a galera do laboratório, que já é uma coisa assim super tecnológica mesmo, e que acho que o Brasil tem excelentes... a biotecnologia no Brasil, acho que é um campo muito, muito bem avançado, muito bem... Como eu vou falar? Bem implantado, né? No Brasil a gente pode dizer que é bem desenvolvido, se a gente for pensar, principalmente na parte de agronomia, quando vai mais para esse lado, né, que querendo ou não, o Brasil acaba sendo muito forte. E até exemplos, por exemplo, que é uma coisa que, por mais que seja esquisita de se pensar, mas tem uma designer na Holanda que ela utilizou o estômago da vaca, que é a placenta da vaca, fez um processo natural de cura, de secagem, e hoje ela vende como um certo tipo de couro, com texturas e com um certo padrão muito interessante, que é bonito. Então, aquilo que é feio se transformar no desejável, no bonito. Uhum. E a gente está acostumado a isso, a gente gosta daquilo que é belo, a gente não gosta daquilo que é feio, né? Isso aí é uma coisa que vem dos primórdios, né? Por que a gente tem o nosso conceito de beleza em si. Mas eu acredito que é importante fazer essas conexões e se a gente conseguir fazer com essas determinadas conexões, lógico, com o apoio de governo, com o apoio da indústria têxtil, né? Ter um centro de inovação têxtil, que você possa desenvolver pesquisas que às vezes, na maioria das vezes, levam tempo, e não adianta, esse processo a gente está passando por um processo de transição, né? Então não adianta, de repente, você querer ser uma marca ou uma indústria 100% sustentável. Isso não existe, na minha opinião, em nenhum lugar do mundo. É um processo, a gente está aprendendo, mas se cada um puder
investir uma parte do tempo e querer investir em pesquisa e desenvolvimento, eu acho que o Brasil pode exportar muitos materiais têxteis interessantíssimos. Eu penso exatamente como você nesse aspecto, né? Nós temos pessoal, material, e agora parece que estamos começando a nos voltar para essas oportunidades que estão surgindo agora, né? E aí eu queria fazer exatamente essa pergunta para você. Agora que você voltou, como você vê a possibilidade desses inventos, essas suas criações feitas lá em Londres, né, serem implementadas num produto final? Você tem uma perspectiva de que isso se torne um produto comercial aqui no Brasil? Com relação aos experimentos que eu fiz com a planta, não, porque essa planta não existe no Brasil até onde eu pesquisei. Certo. Só que eu lembro muito bem, quando eu comecei a minha pesquisa e eu fiquei muito na dúvida, qual planta que eu vou utilizar para experimentar, né? E eu fiquei muito na dúvida do cacau e dessa planta na época, porque o cacau também, né, 70% da fruta em si é desperdiçada, que é a casca, e se ela é despejada de forma errada no solo, ela fermenta e pode criar bactérias que vão matar as outras plantações. Já teve um caso desse alguns anos atrás, se eu não me engano, na década de 80, que atingiu as plantações de cacau do Brasil. Então, eu quero muito ter essa mesma linha de metodologia com as plantas daqui. Com relação ao desenvolvimento de produtos, eu acho que depende muito da planta. Mas tem um tipo de material que eu acho que é um dos materiais mais democráticos que eu já trabalhei e estudei, que é o bioplástico. Né? O plástico você pode fazer com praticamente tudo que você quiser. E o bioplástico, ele pode ser uma embalagem, ele pode ser um aviamento para alguma roupa, você pode fazer ele extremamente rígido e ele pode virar um produto, uma cadeira, uma mesa. Então, eu gosto muito desse material porque ele me ajuda a entender as propriedades das matérias-primas que eu estou trabalhando, mas eu diria que, na verdade, eu não tenho um certo foco. Eu acho que a pesquisa com a planta em si acaba meio que guiando, né? Certo. Uhum. Não sou eu que escolho as paletas de cores, não sou eu que escolho os materiais que vão aparecer, que vão ser produzidos. É meio que entender o que a planta oferece e aí ver quais são as possibilidades. Mas, com certeza, são produtos que podem ser explorados tanto na indústria da moda, quanto na têxtil, quanto de produto. Eu gosto muito da área de design, né? Eu não me vejo, sei lá, indo para uma indústria, sei lá, completamente diferente de design, mas eu acredito que é possível, sim, desenvolvimento de biomateriais para arquitetura, para moda, e para têxtil, para joalheria, e aí vai. Então, acho que são muitas as possibilidades, acho que depende muito da matéria em si que você vai trabalhar, né? Perfeito. Eu penso que é exatamente isso, a gente tem que partir das plantas, do que elas têm a oferecer e criando e desenvolvendo a partir dela, e ela vai dizendo a vocação, né? E isso é muito orgânico, né? Muito orgânico. Eu acho que esse processo orgânico realmente ele é mais interessante e ele até ocorre de maneira mais natural. É interessante que há um estranhamento no começo das pessoas, né? Mas depois, à medida que você vai interagindo, a gente vai percebendo o sentido, né? Por que as coisas estão ali, né? Então, assim, nós acho que estamos caminhando para esse reencontro com a natureza que
que está meio perdido e que a gente sente falta no final. E qual seria a sua mensagem final a respeito desse nosso futuro promissor? Eu acho que a gente tem que dar uma maior importância aos materiais. Nós somos cercados por materiais. Eu estou na frente de um computador que está apoiado numa caixa, que tem uma mesa, que tem o chão, eu estou sentada numa cadeira com uma cortina atrás. Olha a quantidade e a complexidade de materiais que me rodeiam. E o que eu vou fazer? Qual é a composição desses materiais? O que eu posso fazer com isso depois que eu achar que essa cortina não é mais interessante? Eu acho que a gente tem que ter uma maior valorização com relação à matéria em si e ter um certo carinho com relação a isso, porque eu acho que, principalmente na área do design, as pessoas levam muito em consideração, e eu entendo, porque eu já trabalhei na indústria, eu sei que é importante, mas eles... uma das primeiras considerações é o custo da matéria-prima, é como que vai ser feita a roupa, e por que não começar pela matéria-prima, sabe? Começar selecionando e fazendo com que a matéria-prima em si possa trazer as ferramentas necessárias para você criar o produto. Então, a visão é muito para o produto final, e pouco se pensa na matéria-prima, nos processos que ela passa, ou até mesmo no processo de fim de ciclo, né? Então, eu acho que a gente tem que rever, prestar mais atenção nos materiais que estão à nossa volta, porque para onde eles vão no final, o lixo é um problema global que atinge países que estão em grande dificuldade, ou até qualquer país, o próprio oceano. Então, eu acho que tudo tem que ser visto como oportunidades, como possibilidades, como matéria-primas, e que a gente tem que perder essa concepção do que é lixo, né, daquilo que a gente considera lixo. Então, eu acho que essa é a minha mensagem, assim, de que as pessoas se atentem mais para aquilo que as rodeia mesmo, e como aquela plantinha lá que dá em toda a esquina pode ser uma planta super interessante para você fazer uma cesta super bonita para sua casa, pode servir para você tingir uma camiseta antiga. Então, esse processo de ser pequeno e também poder ser transformado em grande escala, eu acho muito bonito, assim, como é uma coisa... É algo horizontal, né, que pode atingir e despertar a criatividade, né, de qualquer pessoa. Você não precisa ser designer para fazer isso ou aquilo. Né? Exatamente. Sem dúvida, puxando lá uma fala sua que eu vi um comentário num blog, acho que uma galeria de arte, uma apresentação sua, a questão da alquimia, né, você é uma alquimista, né. Eu falei, nossa, é exatamente isso, você tem um olhar e aquilo vai te despertar um processo de transformação, de criação. Isso envolve arte, ciência, arte, e eu gostei muito desse viés, e por isso que a gente te convidou para falar. Fiquei muito feliz do seu convite e estou muito feliz por essa fala toda sua. Acho que você contribui muito para que a gente possa ter um mundo melhor, né? Obrigada pelo convite. Acho que é sempre válido, né, poder explicar um pouquinho e falar um pouco sobre o que eu acredito. Eu acho que espero ter contribuído e que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi muito legal conversar com você.